paz do Senhor Jesus, povo lindo e amado de Deus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Alessandra Arguelles. Você não está entendendo nada, né? Que hoje eu entrei mais cedo, mas estou aqui porque eu quero compartilhar algo muito especial com vocês. Lembra da cartinha? A carta com Deus. Nós fizemos aproximadamente 28 dias da Carta com Deus, que foi uma campanha onde cada um escrevia seus pedidos, sonhos e projetos em uma carta e apresentava a Deus. E hoje eu estou aqui para contar para vocês uma dessas experiências. Eu tive muitas experiências, mas uma dessas experiências que foi a que marcou a minha vida com Deus. E até hoje eu escrevo a minha carta para Deus. Na verdade, quase todos os dias eu faço uma cartinha para o Senhor. Quem me conhece de perto já sabe que eu tenho esse hábito. E tudo começou quando eu tinha apenas 16 anos de idade. Como alguns sabem, eu vim de uma família bem sofrida, né, onde eu tenho 6 irmãos, 5 agora, né, 5 irmãos. E nossa infância e adolescência foi bem difícil, a ponto de, maioria do tempo da minha infância e pré-adolescência, eu ser criada com a minha avó. Então, minha mãe e meus pais não tinham condições de sustentar os 6 filhos e eu passava muito mais tempo com a minha avó, porque ela tinha uma condição financeira um pouco melhor. E por isso eu era muito sozinha. A minha melhor amiga era uma cadela, que eu coloquei o nome dela de Xuxa, meu Deus, mas ela era a minha melhor amiga e passava quase todo o tempo comigo. Era eu, minha avó e ela. E quando eu fiz 16 anos, né, essa coisa de menina que quer ser princesa e sonha com seu príncipe encantado, eu sonhava em ter o meu castelo, sonhava em ser uma princesa. Hoje eu sou, glória a Deus. Mas é aquele sonho de menina que, na verdade, toda mulher, por mais adulta que seja, né, independente da idade, sonha em um dia ser chamada de princesa e ter uma vida de princesa. E, para a glória de Deus, hoje eu posso dizer que eu tenho o meu príncipe, o meu castelo e a minha vida de princesa. Mas naquela época as coisas não eram assim. Era uma vida muito difícil, muito complicada e muito solitária. E aos 16 anos eu resolvi escrever uma carta. Alguém chegou para mim e disse, né, tudo que você pede a Deus, se você confiar, Ele vai te responder. Só que eu estava iniciando a minha vida na fé. Apesar de eu ser cristã de berço, eu não tinha muita intimidade com Deus, não sabia como me achegar a Deus. E como eu sempre gostei muito de ler e de escrever, eu resolvi escrever uma carta. E nessa carta eu detalhei tudo que eu queria. Como eu queria o meu castelo, eu queria ser uma princesa, eu queria ter um carro. Tudo que eu queria na minha vida, no meu futuro, todos os meus sonhos, eu escrevi. E pedi a Deus um príncipe, mas eu queria um príncipe encantado. E o mais interessante é que eu coloquei nessa carta todas as especificações desse príncipe. Eu escrevi que eu queria que ele fosse louro de olhos claros. Sou abusada, né? E escrevi que eu queria louro de olhos claros. E, para quem conhece o final da história, Deus me honrou, me deu o meu príncipe louro de olhos claros. E agora vem a parte mais engraçada disso, porque eu escrevi e pensei, bom, tá aqui minha carta para Deus, e agora como que eu faço para entregar? E aí eu era muito moleca, né? A minha avó morava numa espécie de um sítio que tinha muitas árvores, e o que eu mais gostava de fazer era subir em árvores para pegar frutas. Eu subi em uma árvore, era uma jaqueira, eu subi nessa jaqueira e coloquei minha cartinha lá em cima. E pensei, bom, eu vou colocar aqui que vai ficar mais fácil de Deus pegar, tá mais alto, ele vai avistar. Subi, fui lá em cima e coloquei. Todos os dias eu ia naquela árvore para ver se a minha carta ainda estava lá. Todos os dias. E minha carta sempre estava lá. E eu comecei a ficar encucada.
Será que Deus vai ver a minha carta? Será que um dia Ele vai ler a minha cartinha? E comecei a ficar pensando como é que eu faço para Deus receber essa carta. Todos os dias, até que um dia eu cheguei ali e minha carta não estava. Aí meu coração transbordou de alegria, fiquei tão feliz. Meu Deus, Deus recebeu minha carta, eu ficava olhando. Sendo que aos finais de semana eu convivia com a minha avó e aos finais de semana minha mãe ia com meus irmãos ali, porque era uma espécie de um sítio, né? E era um quintal bem grande, então minha mãe levava os meus irmãos ali e aí eu ficava com meus irmãos, brincava com eles e tal, né? Para ter aquela convivência de final de semana. E nesse final de semana, exatamente nesse dia, minha mãe estava lá. E minha mãe me viu olhando para cima da árvore. Eu fiquei muito tempo olhando e extasiada, pensando, Deus recebeu minha cartinha. Minha mãe olhou para mim e falou, por que você está olhando tanto para essa árvore? Aí eu falei assim, nada não, mãe, que eu acho ela tão bonita, não quis falar, né? Aí minha mãe falou, por um acaso você está procurando isso? Quando ela me mostrou, para minha surpresa, era a minha cartinha. Ela havia visto a cartinha em cima da árvore e não sei de que jeito ela conseguiu pegar aquela cartinha. Leu a cartinha, tirou sarro da minha cara, riu de mim, mas depois que ela riu e viu que eu fiquei arrasada, ela disse para mim o seguinte, olha, príncipe encantado não existe, é coisa de contos de fadas. Mas se você confiar em Deus e orar no tempo certo, Ele vai te dar alguém que vai ser muito mais do que um príncipe encantado para você. E eu guardei aquilo no meu coração, apesar de eu ter passado vergonha, eu guardei. Os anos foram passando e aí vem a outra fase da minha vida. No ano de 2010, eu vinha perder minha mãe, ela teve um infarto fulminante, e ela veio a falecer. E juntamente com a dor da perda veio uma grande responsabilidade, porque como a minha mãe faleceu, eu precisei assumir a minha irmã, por ser a filha mais velha, eu precisei assumir a minha irmã, que era a irmã do meio, a Débora, que tinha problemas especiais e ela era como se fosse uma criança. Minha mãe cuidou dela a vida toda. Eu cheguei a ajudar a minha mãe por um tempo, sempre ajudava, né, quando eu estava em casa, a cuidar dela. Mas com a morte da minha mãe, meus irmãos, outros irmãos já eram casados, moravam longe, afastados, e não tinham como ficar e ajudar meu pai naquele momento. E esse momento eu precisei pegar junto com meu pai, assumir a minha irmã como se ela fosse minha própria filha. Ela passou a ser minha filha, então todo mundo já dizia, como está sua filha e irmã? Onde eu ia as pessoas perguntavam, e aí, como está sua filha e irmã? Porque ela era como se fosse minha filha. E eu falava dela como se fosse realmente minha filha. Tinha essa grande responsabilidade. E nesse período, muitas coisas aconteceram. Eu estava vivendo um relacionamento que é um pouco conturbado com uma pessoa da igreja, uma pessoa de Deus. Eu não posso dizer que não era, né? Nós entendemos que cada um tem o seu momento, cada um é responsável pelas suas decisões. E quando a minha mãe faleceu, no momento que eu mais precisei dessa pessoa, essa pessoa chega para mim e diz assim, ó, você não tem que ter essa responsabilidade. Você vai ter que escolher. Ou você fica com a sua irmã, ou você vem comigo pra gente se casar e tudo mais. E eu falei, não, eu não vou abandonar minha irmã, porque ela não tem como cuidar de si mesma. Eu sou responsável por ela. Ela é uma pessoa completamente dependente. E eu poderia estar no lugar dela. Eu não vou abandonar. Se a minha irmã não pode ir com a gente, né, a gente se casar e eu levar minha irmã, eu não tenho como ficar com você. E eu passei por isso. Foi a primeira situação. E depois de um tempo, eu conheci também uma pessoa. Ele era um cantor evangélico e seus pais eram pastores, e nós começamos um relacionamento. E
aquela coisa de namoro cristão e tudo mais, íamos para as igrejas, ele cantava, eu também levita, e era bênção. Quando os pais dele ficaram sabendo que eu tinha uma irmã especial, os pais dele foram totalmente contra e pressionaram ele e disseram: olha, você não tem que ficar com essa menina, porque se você casar com ela, você também vai passar a ser pai de uma pessoa especial. E eu não sabia disso, que os pais dele haviam dado esse intimato. Ele chegou, né, e ficou diferente comigo. Não me levava mais para os eventos, não me levava mais onde a família dele estava, e eu comecei a achar aquele estranho. Mas ele gostava de mim e não queria terminar o namoro. Até que um dia nós saímos, né? Nós fomos em um evento onde a família dele não estava, e eu sempre questionava: e sua família? Eles hoje não podem porque tem atividade na igreja deles, tal. Mas um dia ele atendeu o telefone, nós estávamos no carro, ele atendeu o telefone do meu lado e o áudio estava alto. E eu escutei quando a mãe dele falou assim: fulano, você está onde? Aí ele começou a gaguejar. Aí ela disse assim, e ele tentando abaixar o volume do telefone, mas não conseguia: você está com a Alessandra? Aí ele falou: sim, bem seco, sim. Aí ela disse assim: bom, você sabe o que fazer da sua vida, mas eu já te orientei. E desligou. E quando eu ouvi aquilo, eu comecei a chorar. E eu disse: bom, a sua mãe, ela quer o melhor para você. Agora você tem que decidir, porque você sabe da minha situação. Aí ele disse: mas não tem o seu pai para cuidar dela e tudo mais? Você não tem irmãos? E eu disse: sim, mas eu assumi essa responsabilidade. Aonde eu for, a minha irmã vai junto. Eu não vou abrir mão dela. E resolvemos naquele momento dar um ponto final. E eu sentia um medo muito grande das pessoas não entenderem o meu momento, das pessoas não me aceitarem. E aquilo me consumia até um ponto que eu cheguei à conclusão do seguinte: quer saber? Vou entregar na mão de Deus. E não me preocupava mais com o meu futuro, não me preocupava mais com a minha vida sentimental. Eu verdadeiramente entreguei na mão de Deus. E o tempo foi passando até que um dia eu estava com meu coração um pouco triste, me sentindo solitária, porque por mais que a gente diga da boca para fora: eu não me importo, eu tô feliz sozinha, lá no fundo a gente sente essa solidão. E eu estava me sentindo muito sozinha. E eu lembro que eu estava no meu horário de trabalho e de repente chegou um cliente novo que eu nunca havia visto ali na loja, e ele olhou para mim e falou assim, um servo de Deus: olhe nos meus olhos e veja se sou eu que estou falando com você. E quando eu olhei nos olhos dele, os olhos dele estavam vermelhos como fogo. E ele segurou no meu braço e a mão dele queimava. E ele começou a falar em mistério, o meu coração começou a acelerar. E ele disse assim: olha, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Deus não se esqueceu do que Ele te prometeu. Deus não se esqueceu daquilo que foi pedido e escrito há muitos anos atrás. Aí eu lembrei da cartinha. Deus não se esquece. Pode passar o tempo que for, foram muitos anos de luta, de peleja, mas Deus não se esquece. Aleluia. Eu tenho certeza que, aleluia, esse testemunho vai edificar a fé de alguém que está nessa mesma situação. E ele disse: Deus está preparando alguém para a sua vida. E essa pessoa, presta bastante atenção, essa pessoa que vai chegar na sua vida, ela vai te amar principalmente por causa dessa situação que você está vivendo. Enquanto muitos
amigos, se dizendo amigos, diziam que te amavam, te abandonaram nesse momento, essa pessoa vai chegar e vai ficar por causa dessa situação. E eu fiquei admirada e meu coração se encheu de fé e de alegria. E o tempo passou até que eu conheci o meu digníssimo príncipe, Rodrigo, meu esposo. E quando nós nos conhecemos, começou aquela mistura de medo, de incerteza, de o que ele vai falar quando ele souber que eu tenho uma irmã especial e que quando eu casar eu vou ter que talvez levá-la, né, para ficar com ela, porque meu pai, né, com idade, problema de coração também, alguns problemas de saúde, e como que vai ser? E entreguei na mão de Deus e fui orando, né? Primeira coisa que eu olhei e falei, opa, tem olhos claros, é louro de olhos claros. Então, peraí, Deus falou que leu minha cartinha, que não esqueceu do que estava escrito, então vamos ficar na expectativa. E um dia, chegou o momento de apresentar ele para minha família e de ir ali apresentá-lo para minha irmã e contar a minha história. E eu me lembro até hoje, quando nós chegamos no quarto da minha irmã, na porta do quarto, ele chegou perto dela, mexeu com ela, fez um carinho, e eu ali parada na porta do quarto, observando tudo. E daqui a pouquinho ele veio até a porta, pegou na minha mão, olhou para mim e disse: "Você é uma mulher maravilhosa, eu te admiro muito. E eu quero te dizer o seguinte, não se preocupa. Quando nós nos casarmos, você pode levar a sua irmã para morar com a gente. E mais, se você quiser, eu te ajudo a cuidar dela. É só você me ensinar. Eu nunca vou te abandonar. Ao contrário. Por causa disso, eu começo a descobrir que eu te amo mais ainda." Aleluia. Glória a Deus. Eu venho aqui para te dizer que passe o tempo que for, não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Deus é aquele que não se esquece de nós e que está disposto a cumprir aquilo que Ele nos prometeu nos mínimos detalhes. Ele foi fiel na minha vida. Passou um tempo entre escrever a cartinha e esperar o cumprimento de tudo o que eu pedi nessa cartinha. Mas aconteceu. Na verdade, ainda está acontecendo. Aleluias. Você não precisa, talvez, escrever uma cartinha, mas coloque aquilo que está no seu coração diante de Deus, porque Ele é fiel. Ele cumpriu na minha vida, tem cumprido dia após dia, e Ele vai cumprir na sua vida também. Que Deus possa te abençoar. Compartilha com pelo menos 7 amigos esse vídeo. Eu tenho certeza que vai alcançar o coração de alguém que precisa de ânimo, de fé, de força para continuar nessa trajetória da vida que é tão árdua, que é tão difícil. Se inscreva no canal, ativa o sininho e daqui a pouquinho estarei junto com vocês às 18 horas no meu canal. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Fique na paz.